O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o nosso convidado, renovada a alegria pela sua presença, é Raul Teixeira. E o tema que ele nos traz é um tema da máxima importância, mediunidade. Obrigada pela tua presença, pela tua participação, Raul. Prazer para mim. O que nós podemos entender por mediunidade? Aqueles que nunca ouviram essa palavra ou se ouviram não a entendem. A mediunidade, Delmar, está relacionada àquilo que todos os crentes já ouviram falar. Dom do Espírito Santo, sexto sentido, coisas do gênero. Porque a mediunidade, esta palavra, foi criada por Allan Kardec, daí muita gente ignorar. Porque as pessoas que têm essa capacidade de sentir a influência dos espíritos ou dos chamados mortos sobre a sua vida, de algum modo elas são chamadas por isso médium. Então, por que Allan Kardec chamou a essas pessoas de médiums? Porque antes eram chamadas de diversas formas. Na Índia elas eram chamadas de rishis, no Egito de hierofante, na Hebreia de profeta, na Europa de bruxo, de mago. Nós encontramos variadas formas de chamar o médium. Na Grécia era Piton, Pitonisa, na Roma era Sibila, Arúspice, coisas assim. E o codificador Allan Kardec entendeu que esses nomes estavam muito relacionados ao tipo de crenças que eles tinham nas coisas, mas que precisava se dar a esse indivíduo que filtrava o pensamento da espiritualidade um nome mais genérico. E como ele está, esse indivíduo está entre duas dimensões, ele está no meio. Entre a dimensão dos encarnados, ou chamados vivos, e dos desencarnados, tidos como mortos. Logo, esse indivíduo está no meio, a uma ponte. E por causa disso, Kardec se utilizou do nome latino e chamou de médium, aquele que está no meio. Como na sua vida você conciliou toda a tua atividade espírita, e nós sabemos das suas viagens pelo mundo, você que é orador em muitos países, por todo o Brasil, participando ativamente ao longo da sua vida. Então a minha pergunta é assim, o que você estudou, o que você trabalhou e como é que você integrou com a vida espírita? É curioso porque eu sou formado em física e depois de algum tempo de trabalho com pesquisa, etc., resolvi me dedicar ao magistério de física e lecionei durante muitos anos, tanto na rede de ensino médio quanto na universidade. E quando eu falava ser físico, as pessoas se assustavam. Como você é físico e espírita? Físico e médium? Eu digo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a física estuda as leis da natureza, as leis de Deus que comandam o mundo físico. E nós aprendemos em O Livro dos Espíritos que as leis de Deus se bifurcam em dois sentidos. Num deles, nós temos as leis que regem o mundo físico, onde está a física, a química, a biologia, a matemática, etc. E a outra ramificação trabalha as leis morais, aquelas leis de Deus que regulam o mundo da alma, o mundo do psiquismo humano, do mundo da espiritualidade. Ora, estudar física é estudar as leis de Deus. O que aconteceu é que o Espiritismo me deu uma cancha muito maior para entender a física por uma outra angulação. Porque os físicos se perguntam por que existe isso, o Espiritismo nos explica por quê. Para que esses mundos, o Espiritismo nos diz para quê. Então eu tinha esse background que muitos dos meus colegas desconheciam. E, ao mesmo tempo, o conhecimento de física me ajudava a compreender vários fenômenos do espiritismo e da própria mediunidade. Porque nós falamos o tempo inteiro em mediunidade, em ondas, em vibração, onda mental, vibração, frequência.
E isso tudo é artigo de física. Falamos em fluido, em energia, Verdade. tudo isso pertence ao mundo da física. Obviamente que aprendi a distinguir o que era ciência formal, o que era física, daquilo que era literalmente espiritismo. Embora muita gente hoje em dia queira atualizar o espiritismo, adotando termos da ciência formal para ele, cometem um grande equívoco. Sim. Muita gente quer converter o termo fluido em energia. Vai dançar feio, como se diz popularmente, porque não tem nada a ver o fluido asseverado por Allan Kardec e o fluido que a física trata. O fluido que Allan Kardec trabalha é o fluido cósmico universal. Essa substância, conforme chamou Aristóteles, que preenche todo o cosmo. Os fluidos de que trata a fisicoquímica é o formado pelos líquidos e pelos gases. Fluidos líquidos e os fluidos gasosos do nosso mundo material. Não podemos misturar as coisas. Então é muitíssimo sério quem deseja de orelhada, sem nenhum critério, e sem nenhuma condição para isso, querer fazer ou deseja fazer modificações no espiritismo. Melhor será estudá-lo e, se possível, vivenciá-lo. Daí, então, é muitíssimo forte ser físico e conhecer o espiritismo. Eu tinha um pé na ciência, na pesquisa científica, na teoria científica, e outro pé na crença religiosa. E via muitas vezes, e vejo muitas vezes, como muitos espíritas falam de coisas que ignoram solenemente e vão para a tribuna e dizem que a ciência provou o espiritismo, que a ciência provou a reencarnação, mas isso não é verdade. A ciência formal não provou nada disto. A ciência formal não acredita que exista espírito. Como é que provou o espiritismo? Que é consequência. O que existe, e é verdade, são experiências realizadas, estudos feitos por cientistas, como indivíduos, mas não é a palavra da ciência, é a palavra de pesquisadores, de estudiosos. Da mesma forma que há padres que falam mal do espiritismo, eu não posso dizer que a igreja fala mal do espiritismo. Do mesmo modo que há pastores evangélicos que falam mal do espiritismo, eu não posso dizer que os protestantes falam mal do espiritismo. Eu não posso fazer essa generalização. Então, se há cientistas que provaram com seus estudos determinadas teses espíritas, que a nós nos faz muito bem, não provaram por ser espiritismo. Eles estavam realizando aqueles estudos e as suas conclusões nos servem. Nós nos apropriamos das conclusões desses estudiosos, mas eles não estudaram para provar o espiritismo. Salvo no século XIX e no século XX, aqueles cientistas que eram espíritas, como William Crookes, como Charles Richet, que se aproximou para pesquisar a mediunidade. Então, como o Crookes, que se aproximou para pesquisar a mediunidade. Então, o que eles falaram ao final veio ao encontro das teses espíritas. Eles não falaram em geral para a ciência, eles falaram especificamente para um grupo de estudiosos que eram os espíritas. Mas, quando nós pensamos nisto, eu verifico hoje o quanto que a física me ajudou a entender o espiritismo naquilo que ele tem de técnico. E quanto é que o espiritismo me ajudou a ver na física o que ela tem de divino. De modo que, para mim, como profissional, foi uma experiência gritantemente maravilhosa. E tanto quanto me foi possível, procurei passar isto para os meus alunos, sem dizer os jargões espíritas, sem me utilizar da linguagem doutrinária, mas a ideia que o espiritismo traz das coisas, levando-os a pensar nessa multiplicidade de moradas da casa do Pai e no porquê que nós estamos na Terra, a missão do homem inteligente no mundo. De forma que tenho as memórias mais gostosas, mais felizes dessa relação espiritismo-profissão, no meu caso pessoal. Agora uma pergunta que nós observamos ao longo desses muitos anos. Algumas pessoas, elas endeusam ou santificam, vamos chamar assim, um médium. Então, sabe que uma pessoa é médium, ela fica quase que uma devota, ela passa a misturar, às vezes, até registros anteriores, enfim, com o médium. O médium é quase um santo, é um privilégio a mediunidade?
De forma nenhuma, a mediunidade não é um privilégio, é uma responsabilidade, é um compromisso. E essas pessoas, e não são poucas, que têm esse tipo de relacionamento com os médiuns, eram as mesmas pessoas que tinham relacionamento assim com seus xamãs, nas tribos, com seus pajés. Era um sentimento de que aquela criatura é uma entidade. E há muitos médiuns que adoram essa mise-en-scène, que adoram essa situação de se colocar por cima do bem e do mal e lançam mão disso para tirar proveitos pessoais. Adoram presentes, elogios, bajulações que não fazem parte da modéstia que a doutrina espírita propõe aos médiuns. Então, o livro dos médiuns é muito claro em nos orientar e dizer que os médiuns em si próprios representam muito pouco para o mundo espiritual. Muita gente se acha indispensável à marcha do espiritismo e nos esquecemos de que Deus governava seu mundo e Cristo governava o planeta antes que o espiritismo existisse na Terra. E a mediunidade era execrada. Os médiuns eram levados às fogueiras, eram queimados vivos, eram flechados, eram enterrados vivos. Então, nessa época, ninguém queria ser médium. Hoje que deu um certo status pela respeitabilidade que o espiritismo ganhou no mundo, principalmente com os trabalhos notáveis que Chico Xavier desenvolveu no Brasil, que se espraiou pela terra inteira, a visita que ele fez aos Estados Unidos na década dos 60, com o trabalho que Divaldo Franco realiza pregando pelo mundo inteiro, pelos 5 continentes, obviamente publicado em revistas, em jornais, programas de rádio, programas de televisão. Óbvio que o espiritismo foi ganhando seu lugar de Estado na sociedade e muita gente que não conhece a sua teoria, que é pró-Cristo, que é pró-espiritualização, ainda deseja tirar proveito pró-mundanismo, pró-lucro material. Então, para aqueles que estão atrás de médiuns, seria ideal que ficassem buscando a Jesus Cristo, aos seres de alta envergadura e não ao companheiro tão errável, tão passível de cometer erro como somos nós, os médiuns. Nós estamos aprendendo com os espíritos. Os benfeitores sempre dizem que aquilo que a gente fala para os outros, primeiro a gente ouve. Aquilo que a gente lê para transmitir, primeiro a gente aprende, de modo que nenhum médium tem caráter de especialidade no mundo. Nenhum tem que ser paparicado, colocar tapete vermelho para ele passar, atirar pétalas de rosa, nada disso. Os médiuns são pessoas comuns, que têm que trabalhar para pagar seus impostos, criar sua família, briga com a mulher, briga com o marido, reclama do governo, mas tem a responsabilidade de que há um compromisso a se realizar. Por outro lado, é importantíssimo que o médium, apesar de ser uma pessoa comum, como indivíduo, saiba que não é uma pessoa normal. O médium é um paranormal. Não pode exigir das outras pessoas o registro que ele faz. Não pode cobrar das pessoas o comportamento que ele precisa ter, porque ele vê, ele ouve, ele sabe diretamente no contato com o mundo espiritual. Então, a quem mais é dado, diz o Evangelho de Cristo, mais é pedido. Ao médium cabe isto sim, a grande responsabilidade de desvelar o mundo espiritual para aqueles que estão na terra e de encaminhar ao mundo espiritual as ansiedades, as angústias da terra. Por isso ele é o correio, ele está no meio, ele traz as mensagens de lá para cá, mas leva as angústias daqui para lá. E por isto é que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo que mediunidade é coisa santa e deve ser santamente vivenciada. Suas considerações finais, Raul. Gostaria de dizer a todos aqueles que estejam premidos por alguma percepção mediúnica e que alguém haja dito que é doideira, que é esquizofrenia, ao mesmo tempo que vá ao psiquiatra para se consultar, se for o caso, não deixe de ir ao centro espírita, bem orientado, buscar no livro dos médiuns de Allan Kardec a leitura devida, a orientação. Não existe uma única doutrina religiosa que explique a faculdade mediúnica como o Espiritismo faz, até porque muitas não acreditam nisto. Então não se julguem loucos, se julguem alguém dotado desse sexto sentido que precisa ser disciplinado, mas com a certeza de que não existirá bom médium
onde não existir boa criatura. Para que sejamos bons médiuns para o Cristo, é importantíssimo nos convertamos como seres humanos em boas criaturas, para ajudar a Jesus Cristo nessa árdua tarefa de iluminar a Terra. Muito obrigada pela tua presença, Raul, pela tua participação. Obrigado. E assim, vamos encerrando o programa Transição, com a certeza de que iluminamos um pouco mais a nossa consciência. Estaremos juntos no próximo programa, Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!